O MPTV já está no ar, uma produção do Ministério Público do Estado do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Nesta edição, a atuação do Ministério Público para regularizar o funcionamento da saúde no município de Imperatriz. A defesa da probidade administrativa pelo Ministério Público no período de carnaval. O combate à violência de gênero a partir da atuação da Promotoria da Mulher. E na entrevista especial, o promotor de justiça da primeira Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, Fernando Barreto, falou da atuação do Ministério Público nas áreas de risco em São Luís e da discussão do plano diretor do município. O MPTV já está no ar. Ministério Público elabora recomendação às prefeituras sobre gastos no Carnaval. O documento reforça que os gestores municipais observem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no custeio de festividades e nas contratações artísticas durante o Carnaval. O objetivo é o uso correto dos recursos públicos durante o Carnaval e garantir prioridade na contratação de artistas maranhenses para contribuir com a economia local. Nós do Ministério Público não estamos querendo e nunca passou pela nossa cabeça proibir o Carnaval do Maranhão. O que nós queremos é responsabilidade no agir. Responsabilidade dos senhores prefeitos na contratação das pessoas que vão fazer o Carnaval. Afinal de contas, nós temos muita gente no Maranhão que tem condições de fazer a festa. Não precisamos contratar gente de fora. Não precisamos de gastos excessivos. É isto que eu não permito com o Ministério Público. São gastos excessivos. Nós precisamos ter transparência, seriedade e, principalmente, gastar coisas viáveis para não tirar das outras coisas que nós precisamos, como saúde, educação, saneamento básico. Então, nós precisamos fazer um carnaval. Precisamos que o povo também se divirta, mas também que a população ganhe, porque nós sabemos que com a pandemia a nossa população ficou muito empobrecida e todos nós esperamos isto. Quantas pessoas vão ganhar vendendo sua cerveja, vendendo sua água mineral, vendendo seu lanche? E isso nós queremos que aconteça. Nós queremos que o carnaval seja tranquilo, com o dinheiro colocado na posição certa. Nós não queremos processar ninguém. Nós queremos dizer à população do Estado do Maranhão, dizer aos seus prefeitos, vamos fazer a coisa certa para depois não haver processo contra ninguém. É isto que nós queremos. O Ministério Público não tem vontade de punir. O Ministério Público tem vontade de orientar. É isto que eu quero. Orientar a nossa população política do Estado do Maranhão para que não erre. É isto que o Ministério Público deseja. Um feliz carnaval para todos nós maranhenses e com muita responsabilidade e sabedoria. Nós conversamos, fizemos algumas ponderações junto com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, o doutor Eduardo Nicolau, e certamente vai ser um carnaval onde o dinheiro público será respeitado, como sempre foi, pela imensa maioria dos gestores municipais do Estado do Maranhão. Os gestores também estão concordando com esses termos, concordam com essa recomendação e a gente fará um carnaval muito bonito, muito bom, como o governo do Estado do Maranhão quer que seja e os municípios também, claro, priorizando a prata da casa, priorizando os artistas locais para que a gente possa fomentar a cultura do Maranhão e também que a gente possa estar fomentando a economia no pós-pandemia que nós tivemos de 2 anos sem ter essas festividades que são tradicionais em todo o nosso país. A promotora de defesa da mulher, Selma Martins, fala das ações da promotoria no combate à violência de gênero. O projeto do Grupo Reflexivo do Ministério Público, nós da Promotoria de Defesa da Mulher, a 23ª Promotoria, ela desenvolve desde 2020. É um trabalho exitoso, mais de 200 homens já passaram por esse grupo, índice de reincidência 0, que eles reflitam o papel deles na sociedade, perante a família, perante os relacionamentos, as companheiras, ex-companheiras, os filhos, e eles saem daqui modificados. E é isso que nós queremos, entregar esses homens para a sociedade, sabedores do respeito às mulheres, dos seus direitos, para que elas possam sair de um relacionamento e ter uma vida em paz, livre de violência. Essa turma do Grupo Reflexivo, ela vem coroar esse trabalho que é feito ao longo de 2 anos, né? Nós já estamos no 3º ano. Eles saem daqui
modificados, com palestras sobre o papel do homem na sociedade, o que é igualdade de gênero, direitos do homem, direito das mulheres. Eles gostam muito dessas palestras, nós já temos uns palestrantes que são cativos e o objetivo é ampliar mais esse grupo, cada vez mais, para que outros homens também possam ser beneficiados. Nós selecionamos esses homens com medidas protetivas, aqueles que saíram do sistema penitenciário e aqueles que descumpriram medida protetiva. É esse o requisito para participar. Nós também temos o grupo das mulheres, que a gente começou ano passado e vai continuar esse trabalho com palestras, e eu espero que seja tão exitoso como esse grupo dos homens. É esse o objetivo do Ministério Público. Na reportagem especial, acompanhe a situação do Hospital Municipal O Socorrão e o atendimento do SAMU em Imperatriz e o trabalho do Ministério Público para regularizar o funcionamento da saúde no município. O município de Imperatriz deve tomar as providências necessárias para sanar as irregularidades do Hospital Municipal O Socorrão e regularizar também o atendimento do SAMU. Foi requerida ainda a imediata criação de um gabinete de crise para adotar medidas emergenciais destinadas ao restabelecimento do funcionamento adequado do hospital. As ações são parte da atuação do Ministério Público, que em inspeção realizada no dia 9 de janeiro deste ano, constatou diversas irregularidades, tais como aparelhos de raio-x quebrados, tomógrafos sem funcionamento, desabastecimento de medicamentos e insumos na farmácia popular. Foram detectadas ainda condições de higiene estruturais precárias, às quais os pacientes são submetidos durante o período de internação no Socorrão. Entendemos que a saúde é prioridade nesse momento. Se não tem recurso para comprar gesso, soro fisiológico no Socorrão, não há motivo para a Prefeitura realizar um carnaval de 5 dias na cidade. Esse foi um pedido muito importante e esperamos que a Justiça acate esse pedido de bloqueio de verbas para que a saúde seja prioridade na cidade. E, além disso, requeremos também a prestação de contas de todos os gastos relacionados à saúde no município de Imperatriz. É muito importante que haja transparência na prestação de contas, a fim de que identifiquemos qual foi o real motivo para que os prestadores de serviço ficassem 8 meses sem receber os seus salários. De acordo com o promotor responsável pelas ações, o Ministério Público buscou mediar a resolução do problema. Nos últimos meses, passamos a receber inúmeros pedidos de apoio por parte do Ministério Público de prestadores de serviço lá no Socorrão que não têm recebido a contraprestação pecuniária da Prefeitura. Os laboratórios, os médicos, as clínicas que prestam serviço no Socorrão estão há 6 meses sem receber, algumas até há 8 meses sem receber por parte da Prefeitura. E nós estamos falando de contratos administrativos empenhados, em que a Prefeitura já fez a reserva orçamentária para fazer o pagamento desses prestadores de serviço, e isso não tem sido feito. Uma ação civil pública contra o município requer a imediata regularização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Uma outra ação, por intermédio de diversas vistorias e inspeções, constatamos que as ambulâncias do SAMU estão no estado de precariedade. Na última inspeção realizada no dia 13 de janeiro, constatamos apenas 2 ambulâncias funcionando. O município hoje tem um total de 12 ambulâncias, podiam prestar um atendimento muito rápido à população, minorando os riscos, salvando vidas, mas infelizmente no município de Imperatriz só 2 ambulâncias funcionam. Quando tratamos do SAMU, estamos tratando de vidas que serão salvas na cidade de Imperatriz. E solicitamos de imediato que mais ambulâncias sejam colocadas à disposição da cidade. A cidade de Imperatriz, o SAMU de Imperatriz, ele não atende apenas a cidade de Imperatriz, ele atende também outras cidades da região. Caso as medidas não sejam cumpridas, o Ministério Público requer que seja fixada a multa diária à Prefeitura e promovido o bloqueio da quantia de R$1 milhão do município após o decurso do prazo. Fernando Barreto, promotor do meio ambiente, em entrevista ao MPTV, detalhou a atuação do Ministério Público nas áreas de risco em São Luís e a atuação conjunta do MPMA com a Defensoria Pública.
Nós conversamos com o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, o doutor Fernando Barreto. Doutor, seja bem-vindo ao MP Contexto. Bom dia, obrigado. O Ministério Público do Maranhão tem ingressado desde 2008 com uma série de ações relativas às áreas de risco. Qual é a sua avaliação dessa situação em São Luís? A avaliação que a gente faz em São Luís é que nós não temos ainda um planejamento urbano focado efetivamente no problema das áreas de risco. Por quê? Porque desde 2008 nós estamos cobrando que o município faça um mapeamento dessas áreas de risco, execute as obras públicas que vão reduzir esses riscos. Que obras são essas? Se você tem uma encosta, por exemplo, que pode desmoronar, você tenta estabilizar essa encosta. Se não é possível estabilizar essa encosta, então você tem que retirar as pessoas que moram naquele local. É um exemplo. Alagamentos. Você está num local que está sujeito a alagamentos por época de chuvas, o município tem que fazer obras de drenagem e pelo novo marco legal do saneamento. Há necessidade de fazer um plano municipal de drenagem para que essas áreas não alaguem. Então, é isso que o Ministério Público vem cobrando desde 2008 da Prefeitura de São Luís. O mapeamento de todas as áreas sujeitas a alagamentos, desmoronamentos, desabamentos. E que o município faça as obras que lhe competem para reduzir esses riscos, eliminar esses riscos. Esse é o ponto. São Luís ainda não conseguiu chegar a um patamar de segurança para as edificações. Por isso que nós estamos tendo constantes problemas com alagamentos, com desabamentos, com pessoas que estão perdendo sua moradia, perdendo seus bens, e que depois são colocadas em aluguel social. O aluguel social é uma alternativa, mas ele não é a solução. A solução é termos efetivamente uma análise segura, feita pelo município, de onde estão as áreas de risco, quais que podem ser ocupadas, quais que não podem, e isso a própria legislação define, e com isso nós possamos ter uma segurança da moradia, ou seja, garantir a moradia digna para todas as pessoas da cidade. Diante dessa situação que nós estamos vivendo agora, o que é necessário e mais urgente para reduzir esses riscos? Nesse momento que nós estamos tendo alagamentos, desabamentos, aí você não tem a condição de fazer o planejamento, porque ele tem que ter sido feito antes pelo município. Nessa hora, a atuação é emergencial. Isso que a Defensoria Pública, com o Ministério Público, está trabalhando com a Defensoria, com a Defesa Civil do Estado. Ou seja, o Estado está fazendo algumas intervenções físicas, como desobstrução de canais, remoção de pessoas, para você minimizar os problemas que estão acontecendo agora. É isso que se pode fazer. A própria Defensoria ingressou agora com umas ações para garantir aluguel social a algumas pessoas que não estavam conseguindo. Por quê? Porque são situações de urgência. Mas o ideal é não precisar fazer isso. É ter todo um planejamento urbano de ordenação do território que não se tem essa necessidade. E de que modo o município não tem agido em favor dessa população? É o que nós estamos colocando. O município precisaria elaborar, por exemplo, um plano municipal de drenagem. Ele precisa elaborar um plano com as áreas de riscos, um mapeamento das áreas de risco. Isso que ele não tem feito desde 2008. Se coloque claramente. Na verdade, antes de 2008, porque quando o Ministério Público ingressou com essa ação, já foi depois de 2 anos, tentando consensualmente, entre 2006 e 2008, encontrar uma solução objetiva. Ou seja, que o Ministério Público com a Prefeitura tivessem fechado um acordo para que a Prefeitura fosse mapeando as áreas de risco e, desde então, adotando medidas concretas. Não é simplesmente, quando começa a chuva, ir lá retirar as pessoas. É fazer obras para que isso não aconteça. A população ela pode ajudar a minimizar esses riscos de alguma forma? Pode. Primeiro, a população deve ter cuidado, antes de construir em qualquer lugar, consultar a Prefeitura. Isso é o primeiro ponto. Porque às vezes a própria população vai ocupar áreas de risco e não consulta a existência daquele perigo. 2, evitar fazer obras nessa época de chuva por conta própria. Ela mesma tentar desobstruir um canal, ela mesma tentar fazer uma passagem pela água. Ela pode acelerar processos erosivos. E os processos erosivos podem gerar desmoronamentos. Inclusive, isso foi divulgado, salvo o melhor juízo, pela imprensa recentemente. Um cidadão que tentou abrir um canal entre 2 casas e o muro que ele estava trabalhando caiu. Ou seja, o cidadão não deve tentar fazer isso. Ele deve procurar a Defesa Civil, procurar o município de São Luís e ver qual é a melhor orientação que ele tem. O Plano Diretor é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento de um município, e sua existência está prevista na Constituição Federal. De acordo com a previsão legal, o plano precisa ser revisto a cada 10 anos, o que faz com que São Luís esteja com alguns anos de atraso. O último plano diretor da capital maranhense foi elaborado em 2006.
Antes que o plano atual completasse 10 anos, o Ministério Público do Maranhão, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, provocou o município a iniciar a elaboração de uma nova lei. Na segunda parte da nossa entrevista, Fernando Barreto falou do tema. Acompanhe. Vamos tratar agora do plano diretor. Qual é a situação hoje em São Luís? A situação hoje do plano diretor de São Luís, ela é satisfatória no sentido de evolução. Ou seja, o plano diretor é um instrumento de ordenação do território. Ou seja, ele não é uma lei comum, ele é o que a gente chama de lei de efeitos concretos. Tanto que a iniciativa dele é privativa do Poder Executivo. Por quê? Porque ela é planejamento concreto. Ela diz exatamente no seu mapa quais são as áreas urbanas, quais são as áreas rurais, quais são as zonas de interesse social. Ou seja, ela faz um planejamento macro. E esse planejamento é do Poder Executivo porque é ele que vai executar. O Estatuto da Cidade determina que a cada 10 anos esse plano seja revisto. O de São Luís é de 2006. Antes que ele completasse 2 anos, o próprio Ministério Público procurou e cobrou do município que fizesse a revisão. E vem cobrando insistentemente de que essa revisão seja feita, porque sem essa revisão nós não conseguimos fazer a revisão da lei de zoneamento. As pessoas se perguntam, o gabarito que nós temos hoje em algumas áreas é o ideal? Pode não ser. Quais são os usos permitidos e os usos proibidos? Essa fase que nós precisamos fazer, porque ela diz respeito à cidadania, ao desenvolvimento da cidade, e o Ministério Público está sim preocupado muito com esse desenvolvimento sustentável, ordenado, que seja para todos, que seja efetivo, ele vai depender da aprovação desse plano diretor. As dificuldades que aconteceram foram no passado, primeiro com problemas de participação popular, baixa a divulgação, que foram corrigidas gradativamente com o Executivo. Quando o Executivo mandou o último projeto em 2022, ou seja, quando ele chegou à Câmara, depois de um longo processo que foi do próprio município, ele continha alguns erros técnicos. E foram esses erros técnicos que não poderiam ser passados porque prejudicariam todo o trabalho futuro, que o Ministério Público recomendou que ele corrigisse o mapa. O mapa não foi totalmente corrigido, mas boa parte dele já está solucionado. O ponto hoje de maior conflito é justamente a expansão da zona urbana sobre a zona rural, a redução da zona rural. Esse é um ponto do mapa onde há muitas imprecisões técnicas. E o que nós temos conversado com a Câmara, com o empresariado, no sentido de buscarmos soluções consensuais para corrigirmos isso e, principalmente, podermos dar o passo adiante, que é aprova o plano diretor sem defeitos, começarmos imediatamente a revisão da lei do zoneamento, que isso é que vai trabalhar mais com o dia a dia do cidadão. É na lei de zoneamento que você vai saber se do lado da sua casa pode ter um hospital ou não pode, se pode ter uma casa de shows do lado da sua casa ou não é bom, onde é que a cidade cresce, para onde ela vai crescer, o que ela deve, até a própria questão das áreas de risco depende também, vai ser muito auxiliada pela aprovação do plano diretor, porque ele precisa identificar no seu mapa quais são as áreas de risco geológico. Ou seja, o Ministério Público tem se empenhado. Nós fizemos mais de 3 recomendações no sentido de que esse processo corra de maneira segura, com segurança jurídica. Esse é o mais importante, esse é o foco. Não é interessante aprovar qualquer coisa. Acreditamos que hoje, Fabiola, muito dos defeitos já estão superados. Eu ia destacar exatamente isso. O que a gente já superou e o que ainda precisa de atenção? Muita coisa já está superada. A definição das áreas urbanas, mas quais são as zonas urbanas de São Luís, muito do que estava no começo um pouco defeituoso já está superado. Mas ainda há o problema da delimitação entre urbano e rural. Ou seja, a redução da zona rural. Esse ainda é um problema que nós temos. A identificação das zonas especiais de interesse social, os locais preferenciais para isso. Isso já foi superado. Um detalhe técnico que foi superado, muito importante. Então, nosso objetivo hoje é justamente colaborar. O Ministério Público quer colaborar e vem colaborando para que o município consiga aprovar. Agora, com a atenção necessária para que não se tenha um documento que possa ser frágil, que possa ter imprecisões, que tragam segurança jurídica. O que se quer é que ele seja seguro para que, na próxima revisão dele, que deverá ser daqui a uns 10 anos, nós tenhamos uma evolução maior da cidade. Porque o primeiro plano diretor aqui é dos anos 70, depois você vem para o plano diretor dos anos 90 e depois de 2006.
Nós já estamos em 2023. É momento realmente de revisar essa legislação toda. Por quê? Porque ela confere segurança jurídica a todos, tanto aos que investem quanto àqueles que habitam. Ou seja, todo cidadão precisa saber o que vai ser da sua moradia no futuro. Se ele vai ter acesso à água, se ele vai ter acesso a esgoto, se ele vai ter acesso a transporte público, se ele vai ter acesso a serviços públicos e que tipo de investimento será saudável para ele. Esse é o foco principal do nosso trabalho. Se temos, portanto, um documento que é frágil, né? Como é que isso pode ser prejudicial para a cidade e para a população? Um documento que contenha imprecisões, como por exemplo essa situação da zona urbana e rural, que é o ponto principal, ele não avança na hora do zoneamento. Ele não avança porque ele já nasce como uma imprecisão técnica. Se você supera essa imprecisão técnica, no momento do zoneamento fica muito mais fácil trabalhar. Se você não supera essa imprecisão técnica, o processo de zoneamento fica mais lento. E as pessoas se sentem seguras, seja para construir uma casa, seja para construir um comércio, seja para o que for. Elas se sentem seguras. Por isso que nós temos zelado muito para que ele seja um documento seguro, tranquilo, técnico. E esse é o papel do município, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Legislativo, com a principal atenção de que essa é uma iniciativa do Poder Executivo. O Legislativo deve ter cuidado em não alterar o que o Executivo coloca. Por quê? Porque o Executivo teve os seus critérios técnicos. Mas se tiver uma imprecisão, ele volta apontando aquela imprecisão e o Executivo vai e corrige aquele mapa. Foi o que aconteceu, por exemplo, mas ainda tem algum problema com relação à zona urbana para a zona rural. Promotor, eu agradeço a toda essa riqueza de esclarecimentos que a gente tem vindo da Promotoria do Meio Ambiente. Parabenizo pelo trabalho e desejo que o senhor coloque aqui as suas considerações finais. As considerações finais são no seguinte sentido: o Ministério Público está, sim, muito preocupado com a questão do plano diretor. Não é de hoje. Basta dizer que a revisão foi provocada pelo próprio Ministério Público, por saber que, como completasse, se demorasse mais prejuízo a cidade teria, se ela não avançasse. Por isso que nós mesmos provocamos a revisão e buscamos acompanhá-la. O que se quer é que tenhamos um plano diretor bom, que seja estruturante, que forneça as bases para a cidade ter um bom desenvolvimento, para que elas realmente se desenvolvam, e não que ele tenha gargalos, que ele crie situações que prejudiquem a sociedade. Essa decisão é uma decisão que começa com o Executivo, o conteúdo é dele, o Legislativo aprova ou rejeita, mas cabe ao Ministério Público, como a Defensoria também, acompanhar esse processo em nome da sociedade. E que a gente tem muita confiança de que, superando todos os conflitos, nós cheguemos a um ponto de estabilidade, um ponto de satisfação para todos, porque esse bem-estar é uma missão nossa e ele vai continuar. Ou seja, daqui a alguns anos será outra revisão, daqui a 5, daqui a 6, e são sucessivas revisões. Como eu disse, é uma lei de efeitos concretos, ela é a ordenação do território. Então, em dado momento, ela reflete uma situação social e econômica que precisa ter um tratamento. Depois, essa mesma situação social e econômica precisa de outro tratamento. Então, é isso que a gente precisa ter. Não pode ter uma situação que estanca no tempo e não evolui. Promotor, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado. O MPTV fica por aqui. Para rever alguma edição, acesse o nosso canal no YouTube MPMA Oficial. Até o próximo programa.